Uma boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa amada Igreja Global de Adoração a Deus, a GAD, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde ministramos a palavra de Deus viva e eficaz, onde formamos discípulos em todo o Brasil, em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania, Antártida, nesta sexta-feira, neste dia 9 de abril de 2021, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra exortadora à nossa amada igreja, a todas as pessoas que estão unidas a nós nesta ministração. Irmãos, tem muitos cristãos que, mesmo tendo recebido e confessado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, ainda estão passando por grandes lutas espirituais. Mas por quê? Pois mesmo depois de obterem a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, ainda continuam se lembrando dos seus pecados, das suas iniquidades, se lembrando e sendo lembrados por outras pessoas, e a pessoa, o servo de Deus, ele tem que ter comunhão com o Senhor Jesus na palavra, ele tem que conhecer a palavra de Deus, ele não tem que ficar andando, olhando para baixo, não. Ele tem que andar olhando para o alto, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que é a palavra do nosso Deus. O cristão tem que andar de cabeça erguida, o cristão não pode se deixar ser oprimido por situações, por circunstâncias, por pecados, por iniquidades, por prevaricações, que Deus já não se lembra mais, que Deus já lançou no mar do esquecimento. Mas ele ainda continua se lembrando, muitas das vezes, ele ainda continua sendo lembrado por outros, pessoas até que não conhecem a palavra de Deus, desculpa, engasguei com essa língua, pessoas até que não conhecem a palavra de Deus, ou até mesmo pessoas, um cônjuge, um filho, que até mesmo está numa certa comunhão com Deus, mas ainda continua lembrando ao servo de Deus do seu passado, quando o nosso Deus diz que ele não se lembra mais. Aí o cristão se sentindo culpado, o cristão carregando aquele peso, aquela culpa. Por quê? Porque ele ainda está com aquele mal no seu coração, ele ainda não se perdoou, ele ainda está se sentindo com aquela culpa quando Deus já o perdoou, quando Deus lhe disse que não se lembra mais dos seus pecados, das suas iniquidades, das suas prevaricações. Certamente que a pessoa, se não colheu, vai colher os frutos das suas semeaduras, mas, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, também se fará. Mas a pessoa, se Deus diz que não se lembra mais, a pessoa não tem que ficar carregando aquele peso com ela. Por quê? Porque ela vai estar, inclusive, blasfemando contra Deus, ela vai estar, inclusive, agindo contra a palavra de Deus. E o nosso Deus, ele diz em Hebreus capítulo 8, versículo 12, porque serei misericordioso para com as tuas iniquidades e dos teus pecados, e de tuas prevaricações não me lembrarei mais. E tem muito cristão andando de cabeça baixa, sendo oprimido pelo diabo, pois o diabo também usa pessoas, conforme nós já vimos em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 2 e 3, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. E tem muitas pessoas que não estão na fé, na mesma fé daquele servo, daquela serva de Deus, que continuam lembrando daquelas iniquidades, daqueles pecados, daquelas prevaricações. Mas o pior é que tem muitas pessoas que se dizem cristãs, que também continuam apontando, que também continuam acusando, que também continuam lembrando
quando Deus diz em Hebreus capítulo 8, versículo 12, conforme nós já vimos, que não se lembra mais. Portanto, o cristão que foi perdoado por Deus, pois Deus lançou tudo isso no mar do esquecimento, o que ele tem que fazer? Olhar para Jesus, que é a palavra de Deus, Hebreus 12, 2a, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. E se este cristão, se esse servo de Deus, do qual Deus diz que não se lembra mais dos seus pecados, das suas iniquidades, das suas prevaricações, ele tem que viver pela fé, ele tem que olhar para a palavra de Deus, ele tem que ver o que Deus diz a respeito disso. Na sua palavra, olhar para Jesus e olhar para o que está escrito na palavra de Deus em relação a cada caso, em relação a cada situação, inclusive em relação a estes pecados, a estas iniquidades, a estes pecados, a estas prevaricações, conforme está escrito em Hebreus capítulo 8, versículo 12, porque serei misericordioso para com as tuas iniquidades e dos teus pecados e de tuas prevaricações não me lembrarei mais. Mas o diabo, ele não quer que o cristão levante a sua cabeça, ele quer que o servo de Deus continue cabisbaixo. Nós já vimos que o joio, ele cresce junto do trigo, ou seja, muitas das vezes o servo de Deus, ele está convivendo num local, numa situação, com certas pessoas que se dizem até serva de Deus, mas são joio no meio do trigo. Se a pessoa não perdoa, se a pessoa que se diz cristã não perdoa, continua lembrando, continua jogando em face aquilo que Deus já perdoou, aquilo que Deus diz que não se lembra mais, esta pessoa está agindo conforme está escrito em Romanos capítulo 9, versículo 6, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Esta pessoa que está lembrando daquele passado, que está lançando em face, aquele passado que não perdoou, que ainda continua lembrando ao seu próximo, às vezes um cônjuge, um filho, ou um pai, ou qualquer um irmão, ou qualquer que seja o grau de parentesco, de familiaridade, a ligação, o amigo, se eles continuam lembrando das iniquidades, dos pecados e prevaricações daquela pessoa que Deus falou que não se lembra mais, esta pessoa tem que rever a sua conversão, esta pessoa tem que rever a sua comunhão com Deus. E o servo que praticou estes pecados, estas iniquidades, pecados e prevaricações, no momento que Deus fala com ele, que não se lembra mais, que foi misericordioso com ele, Tiago 2,13, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Portanto, se a misericórdia triunfa sobre o juízo, se o nosso Deus foi misericordioso para com as iniquidades e diz que dos pecados, de prevaricações não se lembra mais, ele está falando certamente como servo que praticou estas iniquidades, que praticou pecados, que praticou prevaricações, mas que se arrependeu e voltou para a presença de Deus. Mas há muitas pessoas no seu círculo de convivência, sejam da família, de amigos, que se dizem também servos e servas de Deus, ainda estão lançando em face, ainda estão lembrando, ainda estão fazendo ou tentando fazer com que aquele servo de Deus que foi contemplado pela misericórdia de Deus ande de cabeça baixa, se sinta culpado, carregue esta culpa com ele, quando Deus diz que não se lembra mais. Portanto, irmãos, o que deve ser feito? Todos devem olhar para Jesus e olhar para a palavra de Deus, em cada caso, inclusive neste caso,
olhar para o alto, né? Ficar olhando para cima, olhar para o alto, andar de cabeça erguida, olhando para Jesus. Por quê? Porque Jesus quer que nós tenhamos uma posição não de altivez, não em termos de humilhar ninguém, e não de ficar andando cabisbaixo, triste, se sentindo humilhado, se sentindo culpado. Não. Se Deus diz que não se lembra mais, cabe às pessoas daquele círculo de relações também não se lembrar mais. E se porventura foi uma traição, e se porventura foi algo que a outra parte que convive com aquela pessoa que cometeu não está perdoando, está lembrando, ore a Deus, peça a Deus para ajudar, para tirar aquilo do seu coração, para que haja uma convivência pacífica e harmônica, harmoniosa na palavra de Deus. Portanto, que fique esta palavra abençoada para a nossa amada igreja. Pai, em nome santo do Senhor Jesus, nos damos graças por mais esta palavra que o Senhor tem trazido à sua amada igreja. Mais uma vez, Senhor, vos pedimos perdão pelos pecados por nós cometidos, na certeza que o Senhor estará nos ouvindo do céu, nos perdoando por todos os pecados, sarando toda a nossa terra, em nome do Senhor Jesus. Oramos pelas nossas vidas, pelas vidas dos nossos filhos, filhas, familiares e parentelas, de todas as ovelhas que o Senhor colocou debaixo da nossa autoridade espiritual e ministerial, de todas as pessoas que estão tendo acesso a esta ministração, a esta pregação, que sejam contempladas com as suas bênçãos, com a sua infinita misericórdia, porque também está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 32, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. E graças te damos, Pai, por termos sido contemplados com a sua misericórdia, com o seu perdão. Graças te damos pelo seu amor, conforme está escrito na primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, e quem ama perdoa, e quem ama é misericordioso, e quem ama exercita em sua vida, em sua casa, em sua família, para com aquela pessoa, inclusive, que agiu de forma que já foi perdoada por Deus, com o amor de Deus, com o amor cristão. Oramos pela nossa casa, família, parentela, por toda a nação brasileira, por toda a igreja perseguida, pela plenitude de gentios que tem de entrar, por todos os povos, reinos e nações do mundo, da terra e do globo terrestre, pela nação de Israel, para que esta palavra seja luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, nos dê uma sexta-feira, um final de semana ricamente abençoado. Em nome de Jesus, amém. Glória.